A paz do Senhor Jesus, queridos e queridas, eu quero compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus, que está no Evangelho segundo João, capítulo 4. Tem como título A Mulher Samaritana. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero ler apenas o versículo 13. E diz assim a palavra: Jesus respondeu e disse: qualquer um que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo esse texto, o Senhor Jesus ele sai da Judéia e vai para a Galileia. Lá na Judéia começaram as perseguições, né? Os rumores dos feitos, dos milagres, dos prodígios do Senhor Jesus. Começou o comentário de que Jesus batizava mais do que João Batista. O seu nome estava crescendo. Então o Senhor Jesus ele sai da Judéia e vai para a Galileia. Mas foi necessário ele passar por Samaria. E nós sabemos, nós conhecemos um pouco da história que os judeus eles não se relacionavam com os samaritanos. Os samaritanos eles eram uma mistura de vários povos, né, de várias culturas, de vários costumes. Então eles muitos eram idólatras, né, tinham vários hábitos que não eram aceitos pelos judeus. Então uma mulher falar, né, com um homem judeu não era normal, né, não era aceitável para a época. Então o Senhor Jesus, ele cansado da caminhada, da viagem, ele se assenta junto ao poço de Jacó, o poço deixado, né, por Jacó. Ele deixou, né, como uma herança para a sua descendência, para José, né, para toda a sua descendência. E essa mulher samaritana, ela então vai até o poço de Jacó, ela vai em busca de água, ela vai buscar o alimento, né, a água viva para a sua família, para o seu lar. E quando ela chega diante do poço, ali está o Senhor Jesus. E então ele pede água para esta mulher. Dá-me água para beber. E a mulher então se assusta. A samaritana se assusta, porque não era um costume dos judeus, né, falarem, se relacionarem com os samaritanos. E o Senhor Jesus então fala para ela que ele tem água viva, né? A água que ele tinha para oferecer é uma água que iria saciar a vida dela. E aí ela começa a perceber durante aquele diálogo que ele não era um homem comum, né? Provavelmente ele seria um profeta. Ela pergunta para ele, né? Porventura o Senhor é um profeta? Porque a forma como o Senhor Jesus a aborda, a forma como o Senhor Jesus conversa com aquela mulher, dando atenção a ela, respeitando aquela mulher, independente da sua vida, dos seus costumes, né? O Senhor Jesus até convida aquela mulher para ouvi-lo mais. Então ele fala: vá buscar o seu esposo, o seu marido. E aí ela diz: não, Senhor, eu não tenho marido. E o Senhor Jesus, então, revelando que ele conhece a nossa vida, ele conhece o nosso coração, ele diz para ela: disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, e esse com o qual você está também não é o seu marido. O Senhor Jesus não a julga. O Senhor Jesus não a apedreja, não a aponta, né, como uma adúltera, como uma mulher impura. O Senhor Jesus está mostrando para aquela mulher que ele conhece o coração dela. Ele conhece
as suas lutas, Ele conhece as suas fraquezas, as suas necessidades. E Ele tem água viva, Ele é a fonte de água. Ele, o Senhor Jesus, é aquele que poderia saciar a sua sede. E então eles começam aquele diálogo e ela percebe então que ele era o Senhor, né? O profeta, o Senhor, o qual ela já tinha ouvido falar, né? Tanto que ela vai para a cidade e ela conta, ela narra, né, para os seus amigos, para os seus conhecidos, a história, a experiência que ela teve, o encontro que ela teve com o Senhor Jesus. Ela chama aquelas pessoas para irem ter também com Jesus. E segundo a palavra, muitos foram abençoados pelo Senhor Jesus, né? Todos aqueles que foram até Jesus não voltaram de mãos vazias. Queridos, nesse tempo em que nós estamos vivendo, um tempo bem difícil para as mulheres, né? Temos visto que muitas mulheres têm sofrido a violência doméstica. Muitas mulheres têm sofrido perseguições, e pensando nisso, né, o Senhor, ele me concedeu essa palavra. Foi o Senhor quem trouxe, né, ao meu coração, num sonho, esse texto. Nós precisamos da água viva. Nós precisamos orar mais, interceder mais em prol das mulheres. Nós precisamos buscar mais a face de Deus. Precisamos ser mais tolerantes. Nós precisamos suportar mais. Nós precisamos buscar, como mulheres, buscar mais sabedoria, buscar o entendimento da palavra do Senhor. Precisamos orar por todas as mulheres. Estamos diante aí de uma crescente violência doméstica. O feminicídio tem crescido no mundo inteiro e principalmente no Brasil. Nós temos visto quantas mulheres têm sido violentadas, agredidas e até mortas por seus companheiros, por seus esposos, pelos filhos, porque o feminicídio não acontece só entre o casal, né? O feminicídio acontece também quando a mulher ela é abusada, ela é desrespeitada por parentes, por amigos, por namorados. Então, precisamos, né, como mulheres, nós precisamos orar mais, buscar mais a face de Deus. Precisamos jejuar. Nós precisamos nos voltar ao primeiro amor, entregar de fato a nossa vida para o Senhor Jesus, beber desta água. Nós precisamos desta água para nos lavar, nos limpar, nos purificar e para saciar a nossa sede. Queridas e queridos, vamos orar mais uns pelos outros, vamos interceder mais uns pelos outros. Que não haja nenhum preconceito, que não haja nenhuma maldade, nem violência, não só contra as mulheres, né? Mas também contra as crianças, contra os jovens, que nós possamos expressar esse amor de Deus, revelar este amor que o Senhor Jesus tem também para conosco. Ele nos ama tanto que Ele nos conhece, nos ouve, nos orienta, nos fortalece, nos alimenta, sem nos acusar, né? Sem nos apontar, sem nos julgar. Está sempre nos dando novas oportunidades, novas chances. E é isso que nós precisamos. Precisamos de mais amor, de mais compreensão. Nós precisamos aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a valorizar. O Senhor Jesus, Ele confirma o ministério das mulheres
no discipulado e no evangelismo, né? E esse fato fica muito evidente quando ele está nesse diálogo com a samaritana. Ele está se revelando, né? Ele está dizendo, olha, eu estou aqui, eu posso mudar a sua história, eu posso mudar a sua vida. Sabemos que muitas mulheres foram testemunhas, foram cartas vivas, né? Mulheres que foram testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus, como Maria Madalena, né, que teve esse privilégio, depois de ter uma vida transformada, ela tornou-se uma discípula do Senhor Jesus, uma seguidora. Maria e tantas outras, né? Marta, nós precisamos buscar no Senhor a força, o entendimento, nós precisamos buscar as respostas no Senhor Jesus. Eu, como mulher, eu sei que não é fácil, né? Não é fácil, mas nós precisamos buscar esse refúgio no Senhor e sermos coluna aonde nós estivermos, sermos coluna dentro dos nossos lares, da nossa casa. Nós precisamos ser colunas, precisamos agir não na força do nosso braço, mas agir com sabedoria, na hora certa, no tempo certo, da maneira certa. E que o Senhor abençoe todas as mulheres na face da terra, em todos os lugares. Que o Senhor guarde todas as mulheres, proteja todas as mulheres, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê forças para prosseguirmos em fé. Um forte abraço. Deus nos abençoe.